Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre o romantismo, já que no vídeo anterior eu falei do romantismo em Portugal, mas como choveu não deu para falar do romantismo no Brasil, então nesse vídeo eu vou falar do romantismo no Brasil. Primeiro vamos entender qual era o contexto histórico do Brasil naquela época. O romantismo acontece na metade do século XIX. O que estava acontecendo no Brasil naquela época? A família real tinha ido para o Brasil em 1808. Em 1822 é proclamada a independência do Brasil. E é exatamente a independência do Brasil que vai dar a principal característica do romantismo, que é o nacionalismo. O romantismo, por ser a primeira escola literária em que o Brasil já não era uma colônia de Portugal, então esse movimento vai ser bastante diferente por tentar suprir uma necessidade de criar uma identidade nacional separada de Portugal. Para criar um outro país é necessário também desenvolver a própria cultura do Brasil. Então os poetas românticos, os escritores românticos vão procurar exemplos do Brasil que são independentes de Portugal. E quem é o herói brasileiro que não é português? É o índio. Então, no romantismo vai aparecer muito a figura do índio como um herói nacional. No romantismo vai ter uma divisão muito rígida entre prosa, texto escrito em parágrafos, e a poesia. E vai ter obras dos dois tipos. Primeiro eu vou falar sobre a poesia, porque na poesia existe uma divisão didática em 3 fases. Só que essa divisão não se aplica ao texto em prosa, ou seja, aos romances narrados. Então, por isso eu vou falar primeiro da poesia e depois eu vou falar da prosa separadamente. A primeira fase do romantismo é chamada de indianista, porque vai mostrar bem esse caráter nacionalista de construir uma identidade nacional e para isso vai se apropriar da imagem do índio como um herói nacional. O principal poema que mostra essa apropriação do índio como um herói nacional é Ijuca Pirama, que vai mostrar o ritual de antropofagia com um olhar explicativo e não crítico, que vai mostrar que na verdade os índios consumiam a carne humana não por fome, mas por acreditarem que ao comer a carne de tal guerreiro, eles conseguiriam captar a coragem e as virtudes daquele guerreiro. Era parte de um ritual. Só que essa imagem do índio não é a verdadeira, ainda é muito idealizada com muitos aspectos europeus, porque o índio é descrito como um herói brasileiro, só que com muitas características dos portugueses, não como eles realmente eram. O romantismo se inicia no Brasil em 1836. O principal representante, o principal escritor dessa fase é o Gonçalves Dias. Nessa mesma data, o Gonçalves Dias publica o seu primeiro livro de poesias. E é nesse livro que vai estar a famosa Canção do Exílio, que é considerada uma das poesias mais importantes da literatura brasileira e, além disso, ela foi tão importante que tem um trechinho dela que está no próprio hino nacional. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Nesse poema dá para perceber um caráter ufanista, que é uma exaltação da pátria, uma valorização excessiva da pátria, porque o Gonçalves Dias, ao escrever esse poema, ele estava em Portugal e ele mostra que o Brasil é muito superior, muito melhor que Portugal. Então, por isso, é um caráter ufanista. O Gonçalves Dias também vai ter obras de prosa, que são os romances do romantismo, mas eu vou falar das obras dele especificamente na hora que eu estiver falando sobre a prosa no romantismo. A segunda fase romântica começa por volta de 1850 e as características também vão mudar, porque o que estava acontecendo naquela época? Essa fase é influenciada principalmente pelo Lord Byron, que é o que escreveu Dom Juan, e por isso essa fase também é chamada de byronismo por causa dessa influência, e ultra-romântico, porque é um romantismo muito exacerbado. Além disso, nessa época estava acontecendo o mal do século, que era a tuberculose, e muitos poetas, até por ter uma vida boêmia, adquiriam
essa doença e sofriam muito, inclusive vários morreram jovens. Então vamos refletir um pouco sobre essa doença do mal do século. Imagine que a maioria dos poetas morriam ou viviam uma vida muito ruim por causa dessa doença. O que acontece com um poeta que sofre muito por volta dos 25 anos e vê as pessoas à sua volta morrendo, vê que as pessoas ao redor do mundo estão morrendo por causa dessa doença, essa doença não tem cura. É claro que os poetas vão sentir saudade de uma época em que estava tudo bem, que eles eram saudáveis, e essa época é a infância. Então na segunda fase vai ter um retorno à infância e vai ter uma saudade da infância. Essa característica de saudade da infância vai aparecer em vários poemas da segunda fase. Os principais autores da segunda fase romântica são Casimiro de Abreu e o Álvares de Azevedo. Meus 8 anos. Trecho. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. A poesia do Álvares de Azevedo vai mostrar um caráter muito melancólico, vai mostrar um tédio, vai retratar a vida noturna dos poetas boêmios e vai colocar uma perspectiva macabra nesse estilo de vida, vai mostrar muitos aspectos de melancolia, de tédio, de medo da morte. Essas características que eu acabei de falar vão aparecer muito nas principais obras dele, que é A Lira dos 20 Anos e A Noite na Taverna, que são contos macabros de relações sexuais um pouco macabras. Já a terceira fase romântica vai ter um caráter mais social, e ela é muito influenciada pelo Victor Hugo, que é um representante do romantismo francês, que é o que escreveu o Corcunda de Notre Dame, e ele demonstra um aspecto muito político na sua obra, de uma liberdade artística e uma liberdade política. E por causa dessa característica, essa fase é chamada de social liberal, ou condoreirismo, porque tem o condor como um símbolo de liberdade. O principal poeta dessa fase é o Castro Alves, que foi intitulado o poeta dos escravos, porque ele foi um precursor do movimento abolicionista. Ele era contra o tráfico e ele tinha uma característica muito interessante, porque ele entrava em bares frequentados pelo povo, pela elite, e ele subia nas mesas para fazer os discursos dele. E ele encantava as pessoas, porque ele era muito eloquente, também era muito bonito, e as mulheres ficavam loucas com ele. Então, como o Castro Alves é o principal representante da terceira fase do romantismo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 poemas dele, um vídeo para você assistir e entender o que ele quis dizer com os poemas dele, que é A Vozes da África e O Navio Negreiro. Como os poemas são muito grandes, eu não vou ler aqui nessa aula, porque senão vai estender muito a sua duração. Agora a gente vai falar sobre a prosa. É nessa época, em 1844, que o Joaquim Manuel Macedo publica a primeira obra romântica, A Moreninha. Essas narrativas românticas eram publicadas nos jornais. Então todo dia a pessoa ia no jornal, ia na banca e comprava um romance, um capítulo da história, já que naquela época ainda não tinha televisão. Então, por isso, essas narrativas também são chamadas de romance de folhetim. E ela surgiu por causa de uma demanda da burguesia, uma demanda do novo público leitor que queria se manter entretido. E é claro que os romances faziam muito sucesso, porque eles agradavam o novo público leitor. Tinha sempre um enredo pronto que agradava a classe social, como hoje a novela. É sempre a mesma história, só que muda os personagens, acrescentam algumas intrigas, etc. Mas o enredo é sempre o mesmo e agrada o público leitor até hoje, só que naquela época era no folhetim. Então as narrativas românticas se dividem em 4 tipos. Essa divisão das narrativas românticas é por assunto. Existem as narrativas urbanistas, que o cenário acontece na própria cidade. Existem as históricas, que vão narrar fatos históricos de uma maneira bem romantizada. Existem as indianistas, que vai ter o índio como papel central. E existem as regionais, que vão mostrar aspectos de cada região do Brasil, mas ainda sendo bem romantizada. Os romances urbanos refletiam o cenário burguês, e exemplo disso é a obra Diva, Lucila, do José de Alencar, que também é o principal poeta dessa fase. Os romances históricos buscavam mostrar um Brasil que tinha tido disputas, um Brasil que foi descoberto pelos bandeirantes, então vai aparecer muitas figuras de próprio descobrimento do território pelos brasileiros bandeirantes. Exemplos dos romances históricos são o Garimpeiro, Maurício ou os Paulistanos de São João del Rei.
e também a obra Inocência. Já a literatura indianista mostra o índio como um herói nacional, o brasileiro autêntico. Exemplos são Iracema e Tio. Existe uma narrativa romântica que não se adequa a nenhum desses 4 tipos, que é Memórias de um Sargento de Milícia, que vai antecipar aspectos do realismo, mas ainda é uma obra romântica. Nessa obra vai mostrar o herói picareta que possui bem a característica do jeitinho brasileiro. Ele é um malandro que não toma jeito na vida, que vive na farra, vive enganando os outros e não tem nada de bondoso. Inclusive, a maioria dos personagens à sua volta agem da mesma forma. Não tem essa idealização do caráter, todos têm esse jeitinho brasileiro. Por isso que o personagem principal, o Leonardinho, é chamado também de anti-herói. E ele só sobrevive por causa das suas malandragens. Então, nessa obra vai mostrar claramente o jeitinho brasileiro e o salve-se quem puder. Agora eu vou falar de um aspecto de interdisciplinaridade, de intertextualidade, que é muito cobrado no Enem. A poesia Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, é retomada nos movimentos literários posteriores. O Carlos Drummond de Andrade vai fazer uma paródia da Canção do Exílio no modernismo. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção do Exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. O Oswald de Andrade também vai fazer uma paródia da Canção do Exílio. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. E também o Murilo Mendes vai fazer uma paródia da Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Jogos Florais 1. Minha terra tem palmeiras, onde canta o ticuti. Enquanto isso o sabiá vive comendo meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Todas essas releituras da Canção do Exílio mostram um caráter crítico, um olhar crítico sobre aquele Brasil brasileiro, sobre aquele Brasil maravilhoso que é retratado na Canção do Exílio. As paródias posteriores mostram que o Brasil não é tão bom como é retratado naquela poesia. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou daqui do castelo do Drácula, que é aqui atrás, que fica na Transilvânia, na Romênia. Se você gostou desse vídeo, se você quiser saber mais sobre a Transilvânia, me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!